Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, iremos falar hoje sobre áreas entre curvas. Cálculo de áreas entre curvas, problema 1. Seja f de x igual a x mais 6 e g de x igual a x quadrado, calcular a área A entre as curvas f de x e g de x. Temos aqui um esboço da situação. Temos aqui o gráfico de f de x, que é uma reta, f de x igual a x mais 6, e um esboço do gráfico de g de x, que é uma parábola, g de x igual a x quadrado. Queremos encontrar o valor da área entre essas curvas. Pelo teorema fundamental do cálculo, sabemos que a área sob uma curva, h de x qualquer, vai ser igual a integral no intervalo AB de h de x dx. Isso vai ser a primitiva calculada em B menos a primitiva calculada em A. Lembrando que h de x é uma função integrável. Observando melhor o esboço da situação, verificamos que a área que queremos calcular vai ser igual a área sob a curva f de x, a área sob o gráfico da função f de x, menos a área sob o gráfico de g de x. Para a gente subtrair uma área da outra, obtemos a área que a gente quer calcular. E obtemos o valor dessas áreas por meio do teorema fundamental do cálculo. No caso da área sob o gráfico de f de x, podemos usar a integral no intervalo AB de f de x dx. E para calcularmos a área sob o gráfico de g de x, também usaremos a mesma ferramenta. Então temos aqui a área que a gente quer calcular, vai ser a área sob a curva f de x menos a área sob a curva g de x. E vai ser dado por meio da integral de f de x dx no intervalo menos 2, 3, menos a integral de g de x dx, também no intervalo menos 2, 3. Como o intervalo de integração é o mesmo e a diferencial é referente à mesma variável, dx, podemos juntar essa integral. Então ficamos na integral de menos 2 até 3 de f de x menos g de x dx. F de x é x mais 6, g de x é x quadrado. Então, encontramos a integral de menos 2 a 3 de x mais 6 menos x quadrado dx. Verificamos que é bastante importante fazer um esboço da situação, fazer um esboço dos gráficos. Isso ajuda muito na hora de resolver um problema, visto que nem sempre os esboços dos gráficos acompanham os enunciados dos problemas. Temos aqui o resultado obtido anteriormente, a integral de x mais 6 menos x quadrado dx no intervalo menos 2, 3. Temos aqui uma pergunta: como encontrar os limites de integração? Como encontrar o menos 2 e o 3? Bom, fazendo a intersecção entre as curvas, fazendo f de x igual a g de x. Teremos então x mais 6 igual a x quadrado. Passando tudo para o segundo membro, passando o x, o 6, para o segundo membro, temos uma equação do segundo grau, x quadrado menos x menos 6 igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, chegamos então nos limites de integração. Então, resolvendo agora o problema, calculando a integral de x mais 6 menos x quadrado dx no intervalo menos 2, 3, encontramos a primitiva x quadrado sobre 2 mais 6x menos x cubo sobre 3 no intervalo menos 2, 3. Estamos aqui aplicando o teorema fundamental do cálculo. Bom, teremos então que calcular a primitiva no limite superior e subtrair da primitiva calculada no limite inferior do intervalo. Fazendo as continhas, chegamos em 125 sobre 6 unidades de área. Cálculo de áreas entre curvas, problema 2.
seja f de x igual a x² menos 2x e g de x igual a x sobre 2, calcular a área da região R entre as curvas f de x e g de x no intervalo 0, 2. Observe que não precisamos igualar as funções f e g para obtermos os limites de integração, pois eles já foram dados. Temos aqui um esboço da situação. Observe que fazer o esboço da situação é muito importante para resolver um problema de cálculo de área, e iremos utilizar novamente o teorema fundamental do cálculo. A área sob uma curva h, sendo h uma função integrável, a área sob o gráfico desta função vai ser a integral no intervalo AB de h de x dx. Isso vai ser a primitiva calculada em B menos a primitiva calculada em A. Temos aqui novamente o esboço da situação. Observe que a região R vai ser dado pela área sob o gráfico da função g mais a área sob o gráfico da função f. Mas esta área situa-se abaixo do eixo x. Então, quando a gente utilizar o teorema fundamental do cálculo, o resultado final vai ser um valor negativo. Então, temos que tomar esse valor em módulo. Ou, ao invés de somarmos as áreas, fazermos uma subtração. Por quê? Porque esse menos desta subtração com o menos da área vai ficar positivo. Então, na realidade, a gente vai estar adicionando uma área a outra. Então, temos, para facilitar o nosso cálculo, a integral no intervalo 0, 2 de g de x dx menos a integral no intervalo 0, 2 de f de x dx. Observe que os intervalos de integração são os mesmos. E a variável de integração também é a mesma, né? É x. Então, podemos juntar essas duas funções. Então, temos a integral no intervalo 0, 2 de g de x menos f de x dx. Fazendo as continhas, chegamos na integral no intervalo 0, 2 de 5x sobre 2 menos x² dx. Bom, calculando a primitiva de 5x sobre 2 menos x², encontramos 5 meios de x² sobre 2 menos x³ sobre 3, calculada no intervalo 0, 2. Bom, fazendo as continhas novamente, chegamos em 7 terços. 7 terços unidades de área. Observe que, quando a gente substituir na primitiva o limite inferior, que é 0, esse valor desaparece. Então, só precisamos calcular a primitiva em 2. E chegamos em 5 menos 8 terços, que é 7 terços. É isso aí, pessoal. Bons estudos, bom raciocínio e até a próxima videoaula.